Bem-vindos a mais uma edição do programa Em Debate. Apesar de os últimos dados apontarem para uma redução de casos de VBG e feminicídios em Cabo Verde, eles ainda acontecem e continuam a atormentar a sociedade cabo-verdiana. O último ocorreu na semana passada, no centro do platô, tendo vitimado uma jovem que deixou 3 filhos menores. Que fatores estarão por detrás deste fenómeno? Como é que as diferentes instituições do país têm trabalhado para evitar casos de VBG a culminarem em feminicídios? Como é que a Justiça tem funcionado em matéria de prevenção e repressão desses casos? Qual tem sido o amparo legal, social e psicológico para as vítimas indiretas dos casos de VBG que culminam com a morte de uma das partes, mas também para os agressores que muitas vezes precisam de um tratamento psicológico e não apenas punição? São questões que vamos tentar perceber ao longo desta conversa de cerca de 1 hora com os nossos convidados de hoje. Tenho comigo a presidente do ICIEG, Marisa Carvalho. Muito obrigada, boa noite. Do outro lado tenho o psicólogo Jacob Vicente. Obrigada por estar aqui conosco. Boa noite. E também tenho o bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde, Hernani Soares. Muito obrigada pela presença. Começamos então consigo, Marisa Carvalho. Durante a pandemia, no tempo em que estivemos confinados dentro de casa, tivemos um aumento, segundo um estudo elaborado pelo ICIEG na altura, em 2020, se não me engano, um aumento de casos de VBG em 8%. Sabemos que muitos casos de feminicídios que acontecem em Cabo Verde são situações de VBG prolongadas, ainda que nem sempre o casal divida o mesmo espaço. De acordo com as informações, com as últimas informações que têm chegado ao ICIEG, qual é a evolução neste momento? Como é que estamos em termos de VBG e feminicídios? Boa noite, Nazaré. Boa noite aos meus parceiros de debate desta noite, aos telespectadores que nos estão a seguir. Sim, Nazaré, realmente ainda fizemos um estudo em que mostrou que sensivelmente houve um aumento de 8%, se bem que nós temos de, primeiro, definir bem o que é feminicídio, não é? Porque no enquadramento legal de Cabo Verde a categorização do feminicídio não existe. Portanto, existem os homicídios e são os dados oficiais que aparecem, são de homicídios. O feminicídio é uma lei que existe no Brasil em 2015 e que acredito que foi aí também que trouxe o termo, não é? Porque coincide também com a regulamentação da lei VBG, da nossa lei, que também é de 2015. Então acredito que tenha sido aí que tenham decalcado e começado a usar, o próprio ICIEG também usa, exatamente para diferenciar os casos de homicídio que acontecem num contexto familiar. Só que o verdadeiro termo de feminicídio não abrange só esses casos, não é? Porque também interessa falar, por exemplo, dos casos de homens que foram mortos por companheiras. E neste caso não sei qual seria o termo apropriado. Portanto, são questões que devem ser ponderadas, porque acho que também deve-se falar, quando se falam em crimes, não é? No contexto de VBG ou fora do contexto de VBG, também se deve ponderar os casos em que são realmente mortes ocorridas de homens às mãos de companheiras ou ex-companheiras. E o feminicídio, pelo menos na caracterização da lei do Brasil, o feminicídio é tão abrangente que também engloba outros casos que não têm a ver com relações diretas de proximidade, não é? Portanto, caracterizam o feminicídio também como casos em que a mulher é morta pelo simples facto de ser mulher. Sim. Ou seja, há casos que aconteceram, por exemplo, em Cabo Verde, que poderiam ser enquadrados na lei do feminicídio do Brasil, por exemplo, os casos... Está a falar de casos de assassinato fora de relações... Exatamente. Sim, mas, por exemplo, relações de proximidade, pode ser, como o caso daquele jovem que matou a mãe, como o caso do pai que matou a filha, a própria, às vezes, aquela jovem que infelizmente foi encontrada morta também, que foi morta por um grupo de rapazes. Sim. Portanto, dependendo do contexto, podem ser crimes também eles englobados no feminicídio, não é? Portanto, é um enquadramento legal um bocadinho complexo, não é? Que vai um bocadinho mais além do próprio contexto familiar. E é um enquadramento que nós não temos em Cabo Verde. Portanto, nós temos o homicídio, que depois tem as atenuantes ou as suas agravantes, sendo que o contexto de VBG pode ser considerado uma agravante, não é? Agora, o último caso que aconteceu na cidade da Praia, como sempre, todos os casos despoletam várias reações, sobretudo nas redes sociais. O último caso teve pessoas que levantaram a hipótese de se enquadrar crimes, consigo, Hernani, de se enquadrar crimes de feminicídio, mesmo que o termo não seja cabo-verdiano, que tenham um enquadramento específico no nosso ordenamento jurídico. Procede? Ora bem, como disse a colega aqui do painel, nós não temos essa tipificação nem no Código Penal, nem na lei do VBG.
Portanto, nós temos a tipificação geral do crime de homicídio e com as suas agravantes. Por exemplo, quem mata a sua companheira, temos um agravante pelo facto do sujeito especial ser a mulher ou o marido da pessoa, consoante os casos. Porque nós ouvimos sempre falar de morte de mulher, sim, mas em Cabo Verde nós temos imensas situações também de morte mulheres de homens, que matam os próprios maridos ou até cometem agressões de certa forma graves. Nós temos os casos de jogar água quente em cima dos companheiros. Químicos. Exatamente. Portanto, Cabo Verde não absorveu essa tipificação do Brasil, esse nome feminicídio, porque, como disse a Nazaré, então, quando se mata um homem, como é que se chama? Como é que seria? Seria homicídio. Homicídio, pois. Por isso, o que nós temos, sim, em Cabo Verde há um tratamento especial para os casos de violência baseada no género e nos casos em que a mulher é morta pelo companheiro, são situações normalmente de VBG que vêm acontecendo durante algum tempo de convivência do casal ou ex-casal, e a mulher, pela sua condição de mulher, acaba por ser agredida, e nesses casos nós temos que fazer essa qualificação e o Ministério Público normalmente procura sempre acusar com essa agravante para procurar uma condenação mais gravosa para a pessoa. Agora, casos de feminicídios, como disse Hernani, são praticamente casos de violências baseadas no género que se perduram no tempo. Mesmo que o casal não esteja a dividir o mesmo espaço, muitas vezes acaba em feminicídios. Que fatores poderão estar por detrás de casos de VBG, simplesmente? O que é que leva um homem a agredir uma mulher ou mesmo a matá-la em caso extremo? Boa noite. Boa noite, colegas. Só para reforçar, colegas, que assim, no Brasil, que ele é feminicídio, ele é quando há morte de mulher de facto, mas a causa da morte tem que ser comprovado, mas para modo que a mulher é mulher que é matada, ok? Que ele tem que ficar claro. Do resto, é homicídio. Se um indivíduo está passando de uma mulher del tiro, é que é feminicídio, é homicídio, ok? Agora que a mulher matada, por modo ele é mulher, que não se fala de feminicídio. E mesmo na Brasília, que tem que a relação do facto de ser cônjuge? Ele tem três classificações. Ele tem uma classificação que está a falar de feminicídio íntimo, que é a hora que ele é companheiro, né, dentro de casa, ele tem aquela ligação afetiva. Tem feminicídio não afetivo, que é quando o vítima e o agressor que tem relação afetiva, mas ocorre agressão ou abuso sexual. E tem feminicídio por conexão, que é quando há uma tentativa de agressão que pode levar e entra um outro terceiro mulher para tarde aquela guerra. Então aquela mulher acaba com sofre ferimentos e morre. Então está a falar de feminicídio por conexão, ok? Que é as três tipificações que tem no Brasil e que na Cabo Verde esse tudo três já acontece. Então sim é necessário no bem trabalho teu e se está ali é necessário bem trabalho teu os conceitos, né? Os conceitos que para ficar muito claro, como muitas vezes não estou a falar de feminicídio, mas Jacob está que tinha cabimento fazer um encontramento específico para mortes nessas circunstâncias de feminicídios em Cabo Verde? Ele acaba com ser um homicídio qualificado, senhor doutor, está certo? Mas para nível de repara-me, não tem homens condenados para VBG, mas não tem dados, os dados disponíveis é que é desagregado, ou seja, é difícil no Baifla, mas uma morte é causado, não qualifica feminicídio, porque não tem estudos. Que estudos que existem é para indicar, mas não é se fazer mais estudo para não entender esse fenômeno. Que existe... É conclusivo. Não é. Como a hora que em certa forma um indivíduo mata ser mulher, ou para modo ele é mulher, não tem que também trazer causa. E essa causa ali, não tem nenhum estudo que está falando isso. Mas motivações de VBG são múltiplas. E ele é de tudo dos lados.
E, por exemplo, há muitos homens que já condenados por VBG que agora Cuba Job não é VBG. Se mulher dá uma fatada, mulher um outro fatada, ele é VBG. Ele é VBG. VBG é algo que Mico, enquanto homem, então exerce violência sobre aquela mulher, para morrer, ele é mulher. Não tem questão, nunca tem questão de sexo, não tem questão de gênero. Na hora de julga processos desse tipo, já agora que não há para crioulo, na hora de julga processos desse tipo, tem advogados ou juízes, você tem que levar em conta tudo aquelas nuances ali? Evidentemente. As diferenciações. Evidentemente. Lembra que um cidadão que vai ser julgado terá de um lado o seu advogado, terá do outro lado um acusador, que é o Ministério Público, e depois terá o juiz para fazer essa análise. Como disse o Jacob, há muitas situações que, dado ao fenómeno social estar cada vez mais na voga, leva que a tentação da polícia é sempre qualificar como VBG, o que é de per si já um erro. Porque quando a pessoa faz uma queixa na Polícia Nacional, por exemplo, a polícia enquadra imediatamente, qualifica como VBG. Mas mesmo depois de todas as informações que já foram dadas para a Polícia Nacional, inclusive... Mas não cabe à polícia fazer a qualificação. Mas a polícia recebe a queixa e diz é um caso de VBG. E, por exemplo, imagina o caso que o Jacob referiu aqui, se a pessoa quiser ir retirar a queixa porque foi uma agressão simples, não pode. A polícia não admite e encaminha o caso para... Pois, porque sendo VBG já é público, não admite a queixa, leva o processo para o Ministério Público e, muitas vezes, a pressão social leva a promover a ação penal como sendo um caso de VBG. E quando vai, depois, naturalmente, com a defesa do seu advogado, pode conseguir desmontar a qualificação que é feita. Tem sido um grande desafio para a Ordem? Para a Ordem não, mas para os advogados é sempre um desafio de desmontar a qualificação jurídica que é dada em qualquer agressão contra a mulher. A sociedade tem visto todas as formas de agressão como sendo a violência baseada no género, né? O Jacob disse aqui, o género acaba por ser objetivo, mas tem um pouco de abstração. Quando nós olhamos uma agressão, temos que circunstanciar, ver o tipo de vida do casal. Há casais que nunca brigaram e, de repente, houve uma discussão, o vizinho pode ouvir e dizer o senhor X bateu na sua esposa e a polícia vai lá, terá que tomar providências e gera depois muito desconforto dentro... Mas neste caso, por exemplo, um casal que nunca brigou, o antecedente não conta? Não é tido... Até provar o antecedente já muita coisa ocorreu. Mas, deixem só chamar a atenção para algo muito importante. Questão da própria lei. Agora que não é de lei de VBG, quem é que esteve a trabalhar a lei de VBG na Cabo Verde? Juristas. Houve psicólogos, houve sociólogos, houve nenhum outro área, juristas. Agora que vai para o tribunal, com base no que está julgado, o que está fazendo o julgamento. Vai ver se tem algum sentença que tem lá parecer de psicólogos. E não tem psicólogos que é especializados nas áreas. Então, há muito vazio da ciência para não explicar e para não falar de VBG e na Cabo Verde. Não está fala de VBG só cima que ele é um problema eminentemente jurídico. Quando não se está falando de comportamentos e atitudes humanos. Sim. É um problema mais social, se calhar. Não se está próprio e VBG está falando está centrado muito nas vítimas. Quando o agressor fica abandonado. Não existe uma política de reeducação do agressor. E às vezes, passado de agressor pode ser um fator a ser estudado. Sim, tem aquela violência que está chamada violência transgeracional. O que é violência transgeracional? Quando me cria num caso em que minha pai, para ser homem, ele impõe ordem na casa através de violência. Então ele exerce violência sobre minha mãe está aceitando. Minha mãe está aceitando. E depois, minhas irmãs, mais tarde, a mesma coisa.
a mim também, não que me vai para a minha casa, a tendência é para mim. Então, reproduz. É a violência transgeracional. É preciso estudar que tipo de perfil, qual é o perfil do agressor cabo-verdiano. Então, estudo sobre o perfil do agressor ali na Cabo Verde? Não. Abusadores sexuais. Não não só do VBG. Não só VBG. VBG está a falar do tio do VBG. Mas agora aqui no Bahia hoje, o conteúdo científico, o que é que... Existem muitos dados. Mas o que está a fazer com aqueles dados? Nada. Absolutamente nada. E há casas para apoio a vítimas, e há casas para aquele outro, muito exercício. Mas e o agressor? Quem é que anda a trabalhar com o agressor em Cabo Verde? Por que que existe muita reincidência criminal por lado dos agressores? Porque não existe uma política que permite trabalhar o agressor dentro da cadeia. E mais, a lei prevê, se não estou enganado, que, por exemplo, dar uma sentença, e João pode dar uma sentença de 2 anos, né? Condenado a 2 anos, mas o juiz pode entender e falar assim, ok, então substitui aquele pena ali para tratamento psicológico que pode fazer e relatórios que tem que estar recebendo durante um X período, né? Quantas sentenças de que ia dar na Cabo Verde? Quanto agressor que ia pôr para ir para psicólogo, para ser acompanhado com psicólogo. Então, é necessário, no começo a trabalhar indivíduos do ponto de vista psicossocial e humano, em vez de um só olhar agressor como estatística e como indivíduo que merece estar aí na cadeia. E se é que tem essa preocupação na abordagem do VBG? Sim, temos sim, até porque nós temos algumas pistas, apesar de não haver estudos concretos sobre os agressores e o perfil dos agressores, e mesmo o perfil da vítima, também é importante fazer o perfil da vítima, temos alguns índices, porque, por exemplo, em 2018 o CIGEF realizou um estudo sobre a violência em contexto escolar e nós fazemos bastante trabalho nas escolas, não é? Até porque consideramos que é aí que tudo se forma e é aí que nós devemos já alertar, e fazemos especificamente também muito trabalho sobre a violência no namoro. E com base de que nesse estudo de 2018 descobriu-se, para além de que a escola é um dos lugares mais violentos que nós atravessamos, não é, ao longo da vida, também que o que é mais preocupante é que muitos jovens não identificam o que é violência. Não é? E percebemos também que há uma grande tendência, que é o que se faz também em quase todo o mundo, que é de trabalhar com a vítima, de explicar o que é violência e o que é que deve ou não aceitar. Mas temos de trabalhar também, como o Dr. Jacob disse, com o agressor, não é? Porque tal como a vítima não sabe que está a ser cometida sobre ela uma violência, muitas vezes o agressor também não sabe que está a cometer uma violência. Porque quem está num ciclo de reprodução de violência considera que aquilo que ele considera normal, não percebe sequer que é uma violência. E há que lhe dizer, não é, que é uma violência, que aquilo que ele pratica é uma violência. Não é? Que não é uma forma de educar, que não é uma forma de amor. Não é? Que não é uma demonstração de amor bater numa mulher porque não fez o jantar, ou porque, não é? Quer dizer, porque se calhar é isso que ele... em trabalhos com a escola. Sei que desde dezembro de 2020 foi elaborado um manual tanto para alunos como para professores. Não foi introduzido, não foi implementado nas escolas. O que é que está a acontecer? Por que é que não foi? Bom, tenho de retomar, não é o processo, mas já temos estado em diálogo com o Ministério da Educação, exatamente para fazer a devida implementação. Pensam fazê-lo ainda no próximo ano letivo? Sim, se calhar. Por acaso tenho previsto umas reuniões com o Ministério da Educação, onde esse será também um dos temas abordados, mas sem dúvida que iremos fazer essa introdução. Agora, há muitas queixas de vítimas de VBG, Hernani, de que em relação à intervenção atempada da Justiça para evitar situações extremas. Não tem merecido a celeridade necessária, a priorização no casos de VBG, no processo judicial? A lei dá um tratamento diferenciado para os casos de VBG e eles têm tratamento urgente. Eu percebo que para a vítima o tempo da Justiça nunca é o tempo ideal e satisfatório para eles. Mas o certo é que os processos, quando dão entrada, como eu disse, imediatamente faz-se até qualificação em instituições que não o deviam fazer. Em julho de 2020, se não me engano, ou 2021, havia mais de 2.000 casos pendentes. Como é que estamos neste momento? Mas quando se fala em casos pendentes, é preciso ver pendentes como. Por exemplo, há processos que chegam no Ministério Público, podem ser suspensos e continuam lá como sendo pendentes. Há processos também que o tratamento criminal é dado, depois
nós temos o tratamento social que falta ainda, que são as casas para apoiar as famílias, porque muitas das vezes a mulher, quando tem de sair da casa, ela às vezes sai com os próprios filhos e não há lugar onde ficar e não há condições ainda para essa mulher estar com os seus filhos. Esse é o desafio da lei do VBG. Esta situação há de convir-te que o tempo, neste caso, é primordial. Exatamente. É crucial. Portanto, não é a reação criminal, mas sim a outra parte, como disse o Jacob, nós temos aqui o crime de VBG ultrapassa a parte jurídica, tem a parte económica, tem a parte social e tem também um conjunto de outras coisas que é preciso ver que não basta punir o agressor. Porque às vezes mandar o agressor à cadeia significa tirar sustento aos filhos. Pois. É muito complexo o crime de VBG e nós temos que olhar sempre o lado da vítima em primeiro lugar, mas depois há as consequências que advêm de uma possível prisão de quem é o provedor do sustento da família e aqui o Estado tem que entrar de forma muito forte para poder dar vazão a essas situações que nós remetemos à família, a carência de vários bens essenciais, normalmente casa e alimentação. Na atuação do Estado, Marisa, qual é o orçamento que o ICEG dispõe para dar vazão, implementar o seu programa? Já lhe respondo a essa questão, mas antes queria pontuar algo que foi dito aqui, que é um bocadinho a percepção geral da sociedade, não é? Porque a percepção que há na sociedade cabo-verdiana é que os casos culminam em mortes, são casos que muitas vezes são casos de violências sucessivas que vão em crescendo até terminarem na morte. Sabemos que as pessoas fazem queixas da morosidade da justiça, das queixas que são feitas na polícia e que não são seguidas, principalmente muitos comentários nas redes sociais. Eu gostava de deixar aqui bem claro e gostava de alertar que esta situação, para além de ser muito perigosa, porque cria uma sensação de descrença, não é, nas autoridades e no sistema tal como ele está montado, é acima de tudo falso. Porquê? Por exemplo, 2018, de 2017 até vou mais longe, 2017 até hoje, não é, foram abrigadas nas casas de abrigo 40 vítimas. Quantas casas de abrigo temos atualmente? Temos 5. Sim. De 2017 até hoje foram abrigadas 40 vítimas nas casas de abrigo. Dessas 40 vítimas, nenhuma foi morta. Okay? Dos 19 casos de homicídio que tivemos, neste caso feminicídio que nós estamos aqui a tratar, de 2018 até hoje, também dos 19 casos, apenas 2 tinham queixas prévias. Okay, na Polícia Nacional. O que é que isto quer dizer? O caso que o Dr. Hernani deu, o exemplo da vizinha que faz queixa e a polícia vai, eu gostaria, se me permitissem, que eu desse aqui um exemplo concreto. Uma vizinha fez, tal como o Dr. Hernani falou, ouviu comoção, não é, numa vizinha e preocupada que estava, e realmente é essa a atuação que se deve ter, chamou a polícia e a polícia respondeu e foi à casa identificada. A vítima não desmentiu, não havia nada, a polícia insistiu, não havia sinais visíveis de nada, mas via-se que havia ali um problema realmente, que havia algo, não é? Mas a vítima recusou, não quis ir ao hospital, não quis ir à esquadra, pronto, e a polícia teve que se retirar, não é? Porque não havia nada, não se pode obrigar, não é, a vítima a proceder. Passado um tempo, não sei se a mesma vizinha, mas foi outra vez acionada a polícia para ir à mesma casa, porque aconteceu a mesma situação, e na mesma situação a polícia se dirigiu à casa, falou mais uma vez, neste caso com a mulher voltou outra vez a negar a situação e a negar ajuda, e pronto, e a polícia mais uma vez teve de voltar para a esquadra. Passado mais um tempo, houve outra vez outra chamada, não é? Só que neste caso, quando a polícia lá foi, só foi fazer o reconhecimento do corpo. Não é? Porque este caso em concreto, não o vou identificar, mas é um daqueles dos 19 que nós temos como feminicídio. O que é que isto quer dizer? Era possível prever que este caso ia descambar numa morte?
seria tanto como seria aqueles casos em que realmente a polícia é acionada, não é? E que realmente a vítima dá a queixa, faz o andamento normal do caso e vai para a Procuradoria. Quer dizer, e a polícia realmente segue os casos em que a queixa é efetiva. Pois. E isto para querer dizer, por exemplo, em 2018, que foi o ano em que houve mais feminicídios, que foram 8, foram também o ano em que houve uma redução drástica das denúncias, em mais de 800 casos. Quer isto dizer, e é este o apelo que eu deixo, que nos casos em que há denúncias efetivas, porque as denúncias efetivas não basta a polícia lá ir, não basta sequer a pessoa ir à esquadra, tem de efetivar a queixa. Não é? Portanto, nos casos em que há denúncia, nos casos em que nós abrigamos as vítimas na casa de abrigo, relembrando que as vítimas são abrigadas por determinação da polícia ou por determinação da Procuradoria, porque são vítimas que estão em risco iminente de vida, e eu repito, das 40 que abrigámos, nenhuma delas foi morta, pelo menos até agora, não é? Portanto, quer dizer que o sistema funcionou e que nós as protegemos, estas 40 que foram abrigadas nas casas de abrigo. Agora, aquelas que nós não sabemos, aquelas que não denunciam a situação, aí é que reside o perigo. O que é que poderá estar por trás de uma situação em que uma mulher é agredida permanentemente e continua a não prestar queixa, chegando a situações extremas de morte? Eu ouvi a Presidente do ICEG com muita tristeza e com muita preocupação. Isto, o que a Presidente acabou de dizer, significa que temos polícias e lei que não estão a responder. Polícia, para já, sabe cumprir lei. E esse caso não tem um vazio enorme. Quer dizer, nunca se sabe entender quando que vítima que uma mulher está com risco de vida. Sim. Nunca se decide chamar um mês. Tem alguns países, por exemplo, na América, tem uns tipos de códigos que vítimas costumam usar para driblar o marido para cada conta, mas você está preso a queixa. Não, mas tem esse que paga uma coisa. Se ia chamar um mês, ia chamar o doce, esse mano está ali na praia, né? É a hora que morre, que pode haver. Nesse caso de presidente, que o presidente foi quando morre, foi bem reconhecer o corpo. Então, lei tem que responder aquilo que é a sociedade hoje em dia. Tem que estar atualizado. Coisa que é uma mulher que está sofrendo de violência. Coisa que é uma mulher submissa ao agressor. É uma mulher cheia de medo. É uma mulher que se preocupa só com sua vida, como ela se aguenta, mas se protege ao mesmo tempo seus filhos. E você procura proteger um conjunto de outros valores que tem. Então, enquanto não se trata das questões só do ponto de vista jurídico, você também tem cada vez mais vítimas. E, no mês de há quanto tempo que não se fala com que regularidade que a Polícia Nacional recebe formações de intervenção ou sobre o VBG? Qualquer conhecimento que você tem de forma... Nos últimos anos não tive conhecimento de várias formações. Não, você tem várias formações, só que formações têm que ser de formas permanente e contínua, para modo não tem que conhecer o perfil do agressor de facto. A hora que a polícia vai, senhora que está sendo agredida, sei, fala não, que tem agressão, e aquela gente tem que ter capacidade de perceber sinais que a vítima está a passar. Não, mas é isso, não é isso. Deixa só terminar, permitam só terminar. Dentro do VBG está estipulado um conjunto de outras agressões, é que é só físico. Tem violência psíquica, psicológica, tem violência patrimonial, tem um conjunto de outras violências. Mas por que está entendendo que a polícia, olha, que vai aquele caso, está entendendo que uma VBG é só se tem violência física? Não é bem assim. Não, espera. Mas também não é isso, a questão não é essa. Não. A questão é que não havendo queixa não há forma da polícia atuar. Não, espera. A questão é essa, que juridicamente não há forma de atuar. A questão é essa. O que não tem que também é mais longe. Agora que nós falamos juridicamente que tem forma, então significa que não chega um tempo de parar para não refletir sobre a lei que não tem. Repara, a hora que a polícia vai para casa daquela senhora que depois vai reconhecer o corpo. E ela nervosa, ela chora, ela maltratada, e hoje psicologicamente ela está estável, ela está direito. Coisa que a polícia faz? Ele acosta e vai para morrer, a senhora fala, mas não está passando nada.
De segunda vez, bem, eu acho a senhora que é a mesma situação. Eu falo, senhora, fulano, mas essa passa na área, tudo bem. De terceira vez, eu vou fazer o reconhecimento de corpo. Que teve numa pista de violência psicológica lá. Teve. Aquela violência psicológica, ele é com a VBG? Teve. Ele é com a VBG? Não, teve, não é? e não só teve, não é isso, teve, mas entre um caso, a ida de um sítio ao outro, eu sei porque foi o polícia que me contou este caso. Sim. E ele foi, entre uma denúncia e outra, ele foi à casa, porque há muitos polícias, na praia não há essa possibilidade, mas nem nas outras ilhas, os polícias têm identificados casos de VBG ou casos de denúncias e fazem um grande trabalho de proximidade, conjunto das famílias. E por isso, se calhar, muitos dos casos que são denunciados não terminam da pior forma, não é? Quero isto dizer e volto a repetir. O facto de não se fazer uma queixa oficial ou de não se fazer uma denúncia oficial limita a atuação da polícia e da justiça. Porque nós não podemos obrigar ninguém, o polícia não pode obrigar ninguém, não pode entrar na casa de uma pessoa e fazer aquilo que nós queremos que ele faça, mas não é? Mas sendo um crime público, não... A denúncia pública... É isso que eu acho que vocês estão a fazer alguma confusão. Sim. O crime público não é preciso nem denúncia e nem queixa. Havendo indícios, pode ser. Sim. A polícia, nós não podemos olhar o caso de fora e parecer assim de forma muito simples, como está aqui relatado, de que a polícia vai lá. Claro. A polícia recebe uma chamada, vai a casa. Nós temos que olhar na situação concreta, avaliar psicologicamente. Está a pedir que a polícia faça uma avaliação psicológica, não é uma tarefa que se faz de imediato numa visita à casa por causa de uma denúncia que um vizinho faz. A polícia chega, a situação pode estar aparentemente normal. O próprio Jacob já disse no início que nós podemos ter uma situação de simples agressão entre o casal. Uma briga, sem haver violência baseada no género. Uma mulher deu uma bufetada ou vice-versa, nós chamamos a polícia, eu digo a qualquer pessoa, vizinho chama a polícia. Mas para culminar em morte, algum sinal deveria haver no espaço. Geralmente, nos estudos, o que é que os estudos dizem? Cabo Verde fez um estudo em 2019 sobre a VBG e nos estudos dizem indicadores. Depois devem ser estudados esses indicadores, mas os indicadores dizem que os feminicídios geralmente ocorrem em situações de repetição de violência entre o casal. A violência não tem que ser física, soco. Como disse o Jacob, a violência patrimonial. Você pode... a mulher, se não trabalha e não tem salário, o homem pode lhe pressionar por conta de algum valor que lhe dá em casa. Os crimes de VBG acontecem geralmente aos fins de semana, à noite. A polícia não pode entrar em casa das pessoas após as 10 horas. Não pode chegar lá, a polícia não ouve nenhum barulho, tem que bater. Imagina que a pessoa abre a porta normal, está tudo bem. Portanto, ver as situações após o sucedido gera sempre um resultado perigoso de qualificar os atores, de pensar que não fazem o seu trabalho. Eu disse no início que a polícia muitas vezes faz a qualificação, mas também a polícia faz um excelente trabalho ao ir. Agora, não podemos exigir que eles, enquanto autoridades, façam digamos, às vezes milagres. Se a vítima não consegue dizer que está sendo agredida ou não quer também. Nazário, permitem só, enquanto bastonário de advogados de Cabo Verde, Hernani, que é possível no mexer na lei? Sim, com certeza. Para evitar mortes evitáveis. Agora, se é possível no mexer na lei, que tem pedido de provocar um debate nacional sobre esse assunto. Com certeza. Ele sim que se desqualifica o trabalho de Polícia Nacional. Porque a Polícia Nacional, acima de falar, é um agente da lei. Ele tem que cumprir aquilo que já está estipulado. É que trabalho de polícia que está em causa. Não é. O que está em causa é a lei que existe, que não está trabalhando com. E que lei ali tem que envolver mais atores.
Porque nós não temos especialistas de várias áreas que podem ser contributo. Mas tem sido, Jacob, tem sido. A lei está a ser discutida. Não. Repara, Nós temos a previsão de rever também a lei do agora VBG. que não tem uma lei de VBG, que foi escrito para 3 juristas, que não tem que vários estudos que está a fazer, é sempre para juristas. Não, espera. Não é verdade. Espera. Não é verdade. Não, espera. Canto psicólogo, que está a ser nome, nem estudos que ia fazer de VBG na Cabo Verde, nem estudos que ia fazer, na leis de VBG que ia fazer. Quantos psicólogos, quantos sociólogos que estão lá? Então, eles falam nome, não conche mais ou menos, eles falam nome. Que existe. Outra coisa muito importante, na tribunal. Que psicólogos que é chamado para dar parecer científico sobre comportamentos do agressor ou da vítima? Qual é o hábito que não tem no nosso sistema jurídico de conta que psicólogos forenses, por exemplo, ou psicólogos clínicos, para dar esse parecer? O que a gente está falando ali é que existe um vazio que no momento de fazer um debate a sério sobre ele de forma frontal. A minha licença está discutindo com o espírito aberto e enquanto pessoa que está nesses debates, nesses líderes ali, que para não olhar todo um ângulo. Para mim não tem hora que não fala, mas feminicídio está. Pode ser dentro de casa, pode ser pessoas que vivem mais dentro de casa, né? Ex-casais, e pode ser pessoas que agridem sexualmente aqueles outros, né? Ou pode ser vizinho que batalha a guerra daquele outro e, para infelicidade, for vítima. Então, a hora que não tem esses tipos de classificações ali, então é necessário chamar pessoas de outras áreas para não bem discutir. Porque a estatística, quando não está falando no VBG durante a pandemia aumenta 8%, aquele 8% significa canta alguém. Depois, uma outra coisa importante, 40 vítimas, 40 mulheres que salvaram. Ok? Por que a mulher tem que sair de casa? Por que a mulher tem que sair de casa? Outra coisa. A resposta existe, né? Outra coisa. Que tipo de respaldo que o agressor tem? Para uma hora que tem tanto reincidência. Por quê? Quer dizer, a repetição... Esse que a mulher tem que sair de casa é uma boa pergunta. Quem é que está respondendo? A resposta pode ser de várias formas, né? Uma delas é que nós podemos ter um casal de namorados, a casa ser do homem. Nós podemos ter uma situação em que é um casal, a casa é um bem próprio do marido e a mulher também pode não querer ficar naquela casa porque se sente em perigo. Não é? Nós temos situações que os juízes determinam que a mulher deve ficar em casa e a mulher recusa ficar na casa porque não se sente segura. Portanto, há fatores que levam que as mulheres tenham de sair da casa. Eu percebo o que o Jacob diz em fazer uma análise muito mais holística de toda essa situação. Em teu caso mesmo, se calhar quer uma interdisciplinaridade na sua atuação. Ele disse que a lei precisa ser revista e a lei está a ser revista. A lei tem sido trabalhada já tem alguns anos, do que eu sei. O Instituto, as associações têm feito um trabalho de tentar rever a própria lei. Se os atores que o Jacob aqui refere, psicólogos, sociólogos, que são fundamentais, economistas, para perceber a melhor forma de se aplicar a lei de VBG. Nós vemos que, passados todos estes anos, a própria associação que tem sido o motor de dar vida à lei do VBG, eles sentem essa necessidade, têm procurado parceiros, o ICIEC, junto com eles têm feito um trabalho. Agora, nós temos uma sociedade que precisa de muitas coisas. A sociedade cabo-verdiana hoje é uma sociedade conotada, né? Nós vemos, a percepção é que temos uma sociedade violenta,
Mas se você olhar e perguntar às pessoas, a maioria vai dizer certamente que não, mas depois há uma parte da sociedade que qualifica a sociedade como sendo violenta. Nós, a partir de 75, onde as mulheres passaram a trabalhar muito mais, a sociedade cabo-verdiana foi ganhando um novo contorno, onde as mães deixaram de estar em casa, os pais, idem, nós vamos tendo cada vez menos presença dos pais em casa, as crianças vão para a escola, passam mais tempo na escola, e isso cria uma situação em que perde essa ligação familiar das pessoas, transforma a sociedade mais, digamos, carente de amor e acaba por ter essa situação que a Marisa referiu. Nós temos a maior parte da violência que acontece nas escolas. Isto demonstra que a falta de educação, em várias vertentes, leva a sociedade a cometer e a tolerar também determinadas situações. Mas o comportamento não é inato. O comportamento, esta afirmação é perigosa. O comportamento não é inato. Mas falou na violência transgeracional. E o comportamento não é inato. O que eu quero dizer é que se estamos a reparar que temos famílias, Cabo Verde tem mais famílias monoparentais do que outra coisa. A nossa estrutura sociofamiliar, há muito tempo, desde sempre, praticamente foi assim. Ou porque os homens emigraram, ou hoje em dia mais separação, etc, etc. Ou porque não assumem as suas responsabilidades. N motivos. É mais monoparental. E como o comportamento não é... Ou seja, nós não nascemos e estamos formatados para termos determinados tipos de comportamentos. Nós vamos aprendendo a nos comportar. Então, o que acabaste de dizer significa que, enquanto sociedade, nós estamos a falhar redondamente. Há falhas. E isto é perigoso. Agora, sobre a percepção social da violência. A percepção social da violência reflete, por exemplo, no número dos reclusos que nós temos nas cadeias do país. Nós temos 1000 e tal reclusos neste momento só em São Martim. Sim, em termos de percentagem representa o que da população? Em termos de percentagem, numa população com 500 mil habitantes, é muito grave. É bastante grave. Temos 1000 e tal... 1000 e tal presos não representa nem 1%. 1000 e tal presos em São Martim. Não, em São Martim. Sim. Em São Martim. Todos. Agora a qualificação, se formos ver o tipos de crimes que temos em São Martim e o perfil de quem está lá e a taxa de reincidência dos que estão lá, é preocupante. Eu acho que, em termos de educação social, nós estamos em condições de fazer excelentes trabalhos, excelentes intervenções. Eu gostaria que o ICEG tivesse mais dinheiro. Eu gostaria que o ICA tivesse mais dinheiro. Estas instituições sociais que têm o dever e que nós cobramos os serviços, eu gostaria que tivessem melhores condições. Aliás, eu perguntei qual é o orçamento do ICEG, mas Bom, concordo com o Jacó, não é? Porque há muito trabalho a ser feito. Sim, muito. Sem Inclusive dúvida. para melhorar o que estão a fazer neste momento. Sim, sem dúvida. Só pontuando coisas que foram ditas aqui. Primeiro, com o tal estudo sobre o feminicídio que tem sido referido aqui várias vezes esta noite, foi liderado por um sociólogo. Dizer também que, tal como o Dr. Hernani referiu, nós temos feito um trabalho juntamente com as organizações da sociedade civil e já está previsto e vamos realmente avançar para a revisão da lei da VBG, não é? E aí iremos certamente fazer também a devida auscultação de todos os intervenientes, até porque ela é uma lei multissetorial, não é? Portanto, só faz sentido que ela seja revista sendo ouvido todos os seus intervenientes, e entre eles os assistentes sociais, os psicólogos, a polícia, os juristas, portanto, todos aqueles que são os principais intervenientes, e até a própria sociedade civil, vítimas e agressores, não é? Porque só assim é que nós conseguimos trabalhar em conjunto um mal que é de todos nós, não é? Relativamente ao orçamento, também já foi dito
dito muitas vezes e oficialmente pela tutela, do que o Fundo de Apoio à Vítima será uma realidade. Porque assim, mas este Fundo de Apoio à Vítima foi criado desde 2015, se não me engano. Sim, foi regulamentado. Não foi implementado. O problema tem a ver mesmo com a própria caracterização de ser um fundo, não é? Porque o fundo implica uma gestão que ela própria, só o Conselho de Gestão do próprio fundo... para conferir mais dignidade às pessoas que passam pelas casas de abrigo. Não, atenção. As pessoas que passam pelas casas de abrigo e as vítimas que nós damos apoio, nós temos orçamento próprio para isso, porque apesar de não termos um fundo... E tem todas as condições das casas? Temos sim, porque temos os doadores e temos apoios que nos têm dado o apoio em termos de materiais, em tudo aquilo que é necessário. Portanto, também para assegurar que, apesar de não termos um fundo, foi alocado em 2018, se não estou em erro, uma rúbrica específica para fazer a afetação de todas as despesas e tudo aquilo das vítimas e dos seus dependentes, não é? Porque nós também acolhemos mulheres que saem com os seus filhos, não é? Muitas vezes saem, e nós somos responsabilizados e responsabilizamos por tudo, das mulheres e dos seus dependentes, durante um tempo em que eles permanecerem nas casas. Que tipo de apoio têm essas mulheres das casas de abrigo? Tem alimentação, tem tudo, não é? Portanto, é uma casa, portanto tem todo o tipo de acompanhamento, os filhos são postos na escola, nós fazemos vamos buscar, vamos expor, às vezes até damos apoio nos estudos, portanto, tudo aquilo que falamos com as escolas para relatar a situação e para que haja realmente um acompanhamento também da escola para que as crianças estejam também bem integradas dentro do contexto, não é? Porque agora, eu perguntei são outras vítimas. Ao Jacob no início do programa os fatores que poderão estar por trás de casos de VBG e de feminicídios, que levam a feminicídios, não me respondeu completamente. Mas pegando como exemplo esses casos de mulheres que não querem denunciar porque, por vezes, estão dependentes economicamente dos homens. Isto demonstra, de certa forma... Só para pontuar, também para referir que das 19 mortes que tivemos de 2018 até agora, grande parte, 90%, são em contexto de separação. Sim. Já de casais separados. Isso é uma questão interessante que referiu, porque nós temos também uma situação que é muito sensível, que acontece em muitos lares cabo-verdianos, que são casais, tal como o Dr. Hernani referiu, porque questões económicas e por questões mesmo da própria partilha, apesar de estarem separados, partilham a mesma casa, não é? E já sabemos que isso só pode dar origem à confusão, não é? E sujeitar-se a eventuais ataques. Mas só para pontuar que a maior parte dos feminicídios têm ocorrido em situações de separação. Tendo em conta esta realidade da submissão da mulher por falta de poderio económico, de poderio financeiro, no momento em que estamos a falar de retoma económica do país, sobretudo nesta fase pós-pandemia, não seria o caso de sermos mais contundentes em políticas para empoderar as mulheres para que não sejam tão vulneráveis a ponto de serem submissas neste... Sim, aqui devemos dizer que VBG acontece e muito também na classe média alta. Muito mais daquilo que nós pensamos. Mas aí são outros valores que não querem perder, se calhar. E não, é para deixarmos de pensar que o VBG acontece só na classe média baixa. Não, o VBG é transversal a todas as classes sociais. Está muito presente e cada vez mais. Está cada vez mais presente nas classes média alta. E nem todas denunciam. Ponto. Não, a classe média alta não denuncia. Não denuncia. Praticamente. Não denuncia. Ponto. Agora que a pessoa só vive com medo, agora que a pessoa só vive é dependente de pessoas, agora que você vive com chantagens do tipo se bulargão não mata bocídios, agora que pessoas vive à volta de um contexto familiar em que é próprio aquele contexto familiar já que está saído dessas casas e está entre outras famílias que te permite separação, agora que pessoas que recebem mais, mulheres principalmente, recebem mais que chega a casa sem que entregue aquele salário praticamente para ser tudo, para ser marido. Ou se não, simplesmente marido terá 5% ou 10% do seu salário e a mulher tem que aguenta tudo as despesas de casa com o seu salário. Sim. Então, a hora que existe dependências financeiras, mas também existem chantagens psicoemocionais bastante fortes, bastante graves, porque a vítima passa a ser mulher, que é espancar, mas também, no último, é filhos. E mulher, normalmente, a tendência de proteção
a filhos. Tem um conjunto de variáveis sociais que concorrem para a permanência de vítima na casa. Agora, tudo vítima está consciente ou inconscientemente e de forma permanente atenta a sinais daquilo de agressão que essa está sofrendo, ou no contexto de trabalho, ou no contexto familiar, ou no contexto social, vários. A mim, o facto de Hernani Ben, vestido de cinzento, camisa branca e gravata, e bolinhas, bolinhas, a mim é capaz de ler o estado de espírito de Hernani. A linguagem gestual é importante. Agora que, voltando a... Agora que mim pode capacitar um polícia, e colegas meus, não pode capacitar a polícia na linguagem gestual. Não reconhece a linguagem gestual de pessoas que estão intervêm, na casos que estão intervêm. É que de dia para noite para pessoas, para polícias passa a ser psicólogos, ou para juízes passa a ser, ou para procuradores passa a ser, mas é uma competência que dentro de sua atividade profissional pode ajudar-se de que maneira a resolver vários casos. Então, as competências ali é preciso dar. A mim, então, se calhar essa formação que isso é que tem estado a fazer tem que ser mais multidisciplinar. Só para não colmata, Meio de Laço Branco. Meio de Laço Branco é uma associação cujo propósito é reeducar homens, ter novos homens com novos valores na sociedade. Laço Branco já vai tudo instituição, já apresenta estudos, inclusive para as Nações Unidas aqui na Cabo Verde. Aí segue. Mas quando que Laço Branco é levado em consideração como um parceiro sério para trabalhar só aquela parte de agressores, por exemplo, que é sua especialidade enquanto organização internacional. E Laço Branco que tem apoio para fazer esse trabalho ali na Cabo Verde de nenhuma instituição, nem do governo, nem de outras instituições que estão ali no país. Mas se vocação é trabalhar com homens apenas, com agressores. Então, quer dizer, não tem que começar a levar parceiros sociais que também, por exemplo, não tem associações que a Flávio Lima trabalha a VBG, mas se o deste vai buscar financiamento lá fora. Para bem exercer essas atividades ali. O que é um ONG? O ONG é um braço, trabalha para complementar serviços de governo e de câmaras municipais na sociedade. Então, eles merecem muito mais apoio, muito mais consideração naquilo que está dado. Porque, acima, Hernani ia falar, esse trabalho é um trabalho extremamente complexo. Se nunca leva todos os atores sociais em consideração, é só da formação, é só fazer workshop, não tem que estar de dinheiro, não tem que estar meter dinheiro nas associações, não ONGs, para fazer esse trabalho no terreno. E é isso que falta, empoderamento de sociedade civil, para ajudar o governo, para ajudar a Câmara Municipal a fazer esse trabalho, que ali é algo extremamente importante. Só para terminar mesmo, a meu favor, se calhar para não começar a pensar o sentido contrário. Porque vítima não tem que criar vítima, só que sair de casa, não se está fazendo um trabalho que não tem que também pensar sobre ela. Não tem que para mim, é mais fácil o agressor sair de casa do que vítimas. Mulher, apanha mulher, com seu filho, com tudo, se escusa para sair de casa. Até mais custoso, né? Não, sim. Não tem que criar condições de proteção daquela mulher que está na casa. Não tem que ter a garantia de ficar nessa casa e de ficar direito. E o que você que não está fazendo com o agressor? Qualquer preço de uma família inteira sair de casa. A mim não criava casa para o agressor. Eu criava casa para a vítima. E segue, é um propósito a pensar? É uma proposta nova. Mas sim, pontuando também e respondendo ao Jacó, esta questão também da questão da sociedade civil e das ONGs também é uma preocupação nossa. Sim. Faz realmente que é através das organizações da sociedade civil que o ICEG, com os poucos recursos técnicos e financeiros que tem... Há um trabalho em rede neste Sim, nós tentamos... Juntamente com as associações, tentamos fazer e estamos a chamar uma a uma, iremos também chamar o Laço Branco, que também espero que também não faça só o trabalho com os agressores, não é? Porque é bom trabalhar com os homens
antes deles se tornarem agressores, não é? Porque depois, quer dizer, preventivo da exato, eu acho que esta questão da VBG tem de se começar a falar mesmo da questão preventiva e tem de se começar a pontuar. Concordo que se tem de começar a falar mais dos agressores, não é? Porque a questão é sempre posta, mesmo quando a vítima é vítima, ela é vitimizada outra vez, não é? É sempre a mulher que é morta, nunca é um homem que mata. Não é? Isto faz toda a diferença na percepção social da própria violência e do próprio crime, não é? Este contexto de crise que estamos a viver atualmente, com a escalada de preços, perda de empregos, situação social difícil, pode ser um barril de pólvora para crimes de VBG? Sim, sim. Não só de VBG, mas de todos, não é? Nós estamos a viver, estamos a viver uma conjuntura que não é fácil para ninguém e que pode potencializar todo o tipo de crimes, não é? Nós temos visto a subida da criminalidade pelas circunstâncias que nós estamos a viver, não é? Por isso é que eu digo que é importante atuarmos na prevenção. Porque não é depois das coisas acontecerem que nós vamos fazer a avaliação, não é depois das coisas acontecerem que vamos dizer devia ter feito, devia ter ido, devia ter notado que, não é? Porque também é difícil, isto se fosse fácil já teríamos resolvido e antes de nós todos aqueles outros países que nós aqui falamos, quer dizer, nós estamos a falar do Brasil, que é o país que tem a lei de feminicídio desde 2015 e é o 5º país no mundo que tem mais casos de feminicídios, o 5º. Não é? Uma mulher é morta. Eu estava a ver na RTP também, em Portugal, nos últimos tempos, subiu muito. Em Portugal, até junho, já estão 13 casos contabilizados. Eles não têm lei de feminicídio, têm lei de violência doméstica, mas até junho já contam com 13 casos, não é? Portanto, é algo complexo e é algo que nós realmente temos de pensar que este contexto, no próprio Brasil, no seu contexto em que uma mulher de 7 a 7 horas era morta, já passou, desde o início de 2020, para uma mulher de 5 em 5 horas. Não é? Isto significa que já neste primeiro semestre do ano os casos já aumentaram e irão aumentar muito mais até ao fim do ano. Hermano, últimas palavras. O nosso tempo já está no fim. Ok. Como é que vê esta interdisciplinaridade que Jacob sugere aí na abordagem? O direito é uma ciência social e as ciências sociais todas se interligam, não é? Nós temos que olhar sempre a sociologia, a psicologia, a economia, como influenciam na feitura das leis. Se nós repararmos em Cabo Verde, a tendência até 2019 tinha sido em curva descendente. Em 2019 houve 1 ou 2 casos portanto, já a tendência era decrescente. 2020 entramos num ano de crise e os casos voltaram, o que demonstra a íntima ligação dessa violência com a economia. Com a conjuntura social que nós vivemos. As pessoas até diziam que os casais passaram a estar mais juntos, os focos de problemas as diferenças aumentaram. começaram a surgir. E muitos casais também se separaram durante a pandemia. Isso demonstra essa interdisciplinariedade defendida por Jacob. É fundamental ver como conciliar para que hajam essas respostas que a gente deseja, para que não haja nenhuma morte. Eu acho que pode ser 1 ou 2, mas é sempre de lamentar e temos que evitar. Eu defendo sempre a educação. Para mim, Cabo Verde precisa de apostar mais na educação. A escola é o local onde passamos mais tempo. As nossas crianças passam mais tempo. Logo, as escolas têm que ter uma vertente muito maior do que simplesmente dizerem a escola é para ensinar a matéria. Não. Na escola nós temos que aprender um pouco de moral, temos que aprender artes. Né? A arte é fundamental para o cidadão ter uma outra desenvoltura na sociedade e está provado que faz muito bem para as pessoas diminuírem o stress. Portanto, é preciso apostar na educação para que nós possamos colher frutos depois na nossa sociedade. Jacob, quer falar alguma coisa antes de terminarmos? Sim, está tudo dito. Está tudo dito, acho que está tudo dito, é só reforçar. Eu penso, sou daqueles que eu acredito e tenho quase a certeza absoluta que Cabo Verde não é um país agressivo, nós somos um país de paz, temos bons costumes e estamos com problemas, sim, que temos que saber lidar e saber ultrapassar. E eu penso que a forma de trabalhar é que temos que começar a repensar para todos juntos começarmos a driblar
aproveitar as problemáticas sociais de cada setor. e pronto, todos estamos abertos a ajudar. Ok, muito obrigada, meus senhores, mais uma vez, pela vossa disponibilidade aqui neste programa em debate sobre VBG, feminicídio. Nós contamos voltar na próxima quinta-feira com outro tema, outros convidados. Uma boa noite para si.